Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. A nossa aula hoje será gravada, tá? Devido a um probleminha que eu vou ter que resolver, né, nessa quarta-feira. Então, nós iremos começar a nossa apostila volume 4, unidade 1. Espero que vocês já estejam com a apostila e quem não estiver com a apostila, por favor, ir até a escola, tá? Para estar retirando. Então, nós vamos começar a falar sobre os aspectos naturais da África. No primeiro momento, né, nós iremos analisar o mapa que está na apostila de vocês, na página 342, tá? Então, no primeiro momento, analisar o mapa, para a gente saber a localização em relação ao continente africano. Então, ó, aqui nós temos aqui o terceiro maior continente, né? Vindo, então, né, atrás aí, em relação à Ásia e à América. Então, a África, o terceiro maior continente, tendo aqui distribuído, tá? 54 países, tá? Distribuído dentro do continente. E também nós podemos analisar a sua localização, né? Em relação aos hemisférios. A gente pode observar que a África está em todos os hemisférios. Então, tanto ela está no hemisfério setentrional, como também ela está no hemisfério meridional, oriental e ocidental. Então, através aqui da linha do Equador, a gente vê a divisão, né, em relação a setentrional, a meridional, e aqui, ó, a linha do meridiano de Greenwich, que divide ela em oriental e ocidental. Então, a África está localizada também nos 4 hemisférios. E nós temos aqui também algumas divisões, tá, em relação a territórios, suas fronteiras, né, onde nós temos aqui o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Aqui no Mar Vermelho, nós também temos aqui nesse pontinho, gente, entre Egito e Israel, uma parte chamada de Estreito de Suez, tá? Também aí chamado de Estreito também de Sinai, né? Canal de Suez, Estreito de Sinai. Esse lugarzinho aqui, ó, é uma divisão em relação, então, aí, ó, ao Egito e à Ásia. Esse lugarzinho aqui, esse canal, ele foi inaugurado em 1869. Essa construção foi feita e foi inaugurada em 1869. E é de uma grande importância estratégica. Por quê? É nesse lugarzinho aqui, ó, que nós vamos ter aí também grandes quantidades de jazidas de petróleo. Então, fazendo com que, né, Egito e Israel sempre que quisesse, né, ter aí partes em relação com esse canal. O Egito só conseguiu de volta, né, ter direito também a esse canal por volta de 1979, com uma assinatura de paz com Israel. Então, o Egito conseguiu novamente ter aí, pertencer, né, a esse canal, onde também é, então, uma grande estratégia geoeconômica. Já aqui, pessoal, entre a África e a Europa, nós vamos ter o mar Mediterrâneo, então vai separar, né, esses dois continentes. Porém, nós temos aí um lugarzinho mínimo, aonde então se encontra o Estreito de Gibraltar. Esse estreito aqui, ó, nesse canalzinho aqui, ó, nós temos a menor proximidade entre, né, a Europa e a África. É nesse canalzinho aqui, ó, chamado de Estreito de Gibraltar, aonde então nós temos uma ligação, tá, entre a África e a Europa. Então, nós podemos ver que a divisão em relação ao continente africano, né, e a extensão desse continente, né, tem uma grande importância, né, tanto cultural, como também a gente pode ver com diferentes tipos físicos. Devido à sua extensão territorial, nós iremos também ter diferentes tipos de clima e diferentes tipos de vegetações. Esses diferentes tipos de climas a gente pode estar observando em relação à linha do Equador, né? Então, ó, ele vai estar entre os trópicos, como ele também vai estar, né, aqui em cima, naquela área, né, temperada, e também aqui embaixo, né, naquela outra área temperada. Então, nós podemos falar que a África, né, ela vai estar, né, com diferentes climas em relação ao quê? As zonas climáticas. Então, ela vai ter uma área onde vai estar uma área mais temperada, ela vai estar entre uma área intertropical, entre os trópicos, e lá embaixo também uma área aí temperada.
Então, nós podemos observar diferentes climas em relação, então, ao continente africano. Esses climas a gente pode estar, então, falando, né, sobre o mar Mediterrâneo, né, onde nós iremos ter um clima mediterrâneo. A gente pode estar falando sobre os trópicos, onde a gente vai ter, então, um clima tropical. Também aqui, ó, um clima equatorial, devido àquela linha do Equador, aonde também, né, devido àquele grande deserto que nós temos, o deserto do Saara, onde a gente vai ter, então, um clima desértico, como também, né, vamos ter um clima aí de altas altitudes, devido aqui, ó, lugares aqui em relação ao relevo, lugares bem mais altos. Então, a gente também vai ter diferenciações em relação, então, ao clima. Fora isso, também nós vamos ter diferentes tipos de vegetações. Então, vamos lá para a página 346, aonde vai estar mostrando, pessoal, sobre o clima e a vegetação, tá? Então, aqui, ó, sobre os climas, né? Então, nós iríamos ter o clima mediterrâneo, como vamos ter o clima desértico, né? Vamos ter um clima tropical, aí, ó, entre os trópicos, como também é um clima equatorial, clima frio de montanha devido às suas grandes elevações, né? Vamos ter um clima semiárido e também um clima subtropical. Isso vive, então, em relação ao quê? A sua extensão territorial e as suas aí diferentes zonas climáticas. Bom, fora isso, também nós temos aí os grandes rios, tá? A hidrografia. Nós temos 3 importantes rios. Um deles, tá, pessoal, nasce aqui no Lago Vitória, tá? Em Uganda, que é o rio Nilo, muito falado e muito trabalhado, né? Aonde, então, esse rio teve uma grande importância para o Egito, na verdade. E também nós temos um rio, tá? Dois rios aí muito importantes, que é o Congo e também o outro rio Zambeze, tá? São os 3 aí rios mais importantes quando a gente trabalha em relação ao continente africano. Bom, fora isso, também nós temos aí as vegetações. Então, ó, podemos fazer então um resumo rápido, pensando no continente africano, a sua localização e, devido à sua extensão, os diferentes tipos de zonas climáticas. Então, quando a gente fala sobre sua localização, o que a gente consegue observar? Então, que ele está que ele está nos 4 hemisférios. Então, ele está na parte setentrional, na parte meridional, na parte oriental e na parte ocidental. E que ele também, então, aí tem as suas fronteiras, né? Onde a gente pode encontrar, né, o mar Mediterrâneo, que vai separar, então, a Europa da África. Nós iremos ter o Mar Vermelho, que vai separar, então, a Ásia da África, aonde nós temos aqui, então, esse estreito, não é verdade? O estreito aí de Suez, né? O canal aí de Sinai, península, né, de Sinai, aonde, então, é aí, ó, uma fronteira em relação ao Egito e Israel. E essa fronteira também é de grande importância geoeconômica, devido a ter bastante jazidas aí, então, de petróleo. E o outro aqui, né, outro lugarzinho, também um outro estreito que nós temos, é aqui o estreito de Gibraltar, aonde, então, ó, liga a maior parte aí em relação, então, aí, ó, proximidade, tá, da África com a Europa. Devido, então, à sua extensão, né, que nós temos a extensão latitudinal, nós vamos ter aí, ó, diferentes tipos de clima, aonde, então, os principais serão, pensando aí naquelas nossas zonas climáticas, temperada ao norte, intertropical e temperada ao sul. Intertropical, lembrando que também nós temos aí a parte do Equador. E a gente vai aí depois subdividi-la, né? Onde a gente vai ter aí, então, uma zona climática mediterrânea, vamos ter os trópicos, né? Em relação ao trópico, com estações secas, outras estações úmidas. Vamos ter aí a parte desértica. Nós também iremos ter aí, ó, a parte, então, de altas latitudes, devido, então, às grandes cadeias montanhosas que nós vamos ter dentro do continente aí africano. E com isso, diferentes tipos também de vegetações, tá, pessoal? Essas vegetações, esses biomas,
é devido então a essa interação que nós iremos ter entre aí o clima e a vegetação. Então, ó, nós vamos ter aí diferentes vegetações também e características, né, em relação até mesmo às nossas, né, como também uma floresta tropical, por estar entre os trópicos, né, vamos ter a savana, vamos ter aqui dentro também em relação a biomas de montanha, devido à grande altitude que nós temos aqui. Nós vamos ter aí também o deserto, então vamos ter aí uma savana seca, como também vamos ter uma savana úmida, devido a essa partezinha aqui chamada de Sahel. Então nós temos aí, ó, esse Sahel é uma faixa, tá, pessoal, em relação aí que separa entre o deserto, tá, entre o norte e entre o sul, tá? Então essa partezinha aqui, ó, que nós iremos ter uma área mais seca e uma área, então, um pouco mais úmida. Então, também nós temos aí diferentes tipos de vegetações dentro do continente africano. Então, ó, o continente africano ele vai se destacar por diversidade, não só diversidades culturais, mas também a gente pode ver que vai ser aí destacado com diversidades físicas, tá? Em relação, então, à sua hidrografia, vegetação, em relação também ao seu clima. Então, o primeiro momento, gente, é a gente poder observar, tá, o mapa e ver as suas divisões. E devido, então, à sua extensão latitudinal, entender que vai ter diferentes tipos de clima, diferentes tipos de vegetações. Então, essa é a parte mais física do continente, tá? Então, amanhã nós iremos ter aula online e nós iremos falar mais sobre o continente africano. Beijos, até a próxima aula.